Natal está chegando e com ele todas as alegrias de uma data festiva e feliz. Falar de Natal sempre nos vem à mente um presente especial. Quem não gosta de ganhar presentes, não importa a data, e saber que alguém se lembrou de nós, isso nos enche de grande alegria. O Natal simboliza paz, harmonia, amor, amizade, confraternização, alegria e tudo o que proporciona de bom para a humanidade. Para as crianças, o Natal é dia de receber presentes e elas esperam com grande ansiedade este dia chegar. Dezembro é um mês que traz muitas alegrias em virtude da proximidade do Natal e do final do ano. As esperanças são renovadas e muitas famílias são reconciliadas. Como bons brasileiros, na época natalina, não poderiam deixar de ter as famosas sobremesas e consumos diversos. Em meio a tanta animação, não podemos nos esquecer da tradicional ceia natalina, regada de muita comida e bebida. Mas o que dizer do presente? Não há como pensar em aniversário sem festa e sem presentes. Natal sempre lembra comércio, consumo de produtos e um tempo para dar e receber presentes. Nada mal em ganhar presentes, não é verdade? Quem não gosta de ganhar nem que for uma lembrancinha? E você, gosta de ganhar presentes? Que tipo de presente você ganhou que marcou a sua vida até hoje? O Natal traz em sua bagagem muitas coisas boas. Momento onde as pessoas buscam fazer o bem, estão cheias de amor e compaixão. Em meio a esse clima de bondade e alegria, o presente se torna o principal símbolo do Natal. Natal é um presente de Deus. Este é o assunto de hoje no programa Luz para o Caminho. Já voltamos para conversarmos mais um pouquinho sobre isso. Por isso, continue com a gente. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. Reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Nós estamos tratando no programa de hoje sobre o Natal, um presente de Deus. E está aqui conosco o reverendo Carlos Borges, pastor presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana de Paulínia, aqui em São Paulo. E ele vai nos ajudar a entender este importantíssimo assunto. Seja bem-vindo, pastor. É um privilégio receber o irmão aqui no nosso programa e para tratar de um assunto tão empolgante, né, que mexe com o coração de tanta gente, que empolga a pessoas no mundo inteiro. A primeira pergunta que eu faria, pastor Carlos, é por que as pessoas associam o Natal a dar presentes? Tem alguma ligação em dar presentes com a celebração do Natal? Dar presentes parece que tem uma ligação direta com a tradição cristã, né?
alinhada com o conceito dos presentes que Jesus recebeu. Consequentemente, o cristianismo parece que gerou uma associação, então, entre a ideia dos presentes recebidos ou dados pelos magos, de maneira que as pessoas passassem, então, a presentear umas às outras. Certo. Então, inicialmente, parece que, dentro da tradição, é aí que as coisas surgem. A origem está aí. O senhor acha, então, legítimo essa questão de dar presentes, receber presentes nesse período? É uma prática saudável e com lastro cristão? Não vejo nenhum problema propriamente dito no ato de dar e receber presentes. Me parece que não há nada de equivocado nisso. Salvo engano, perceber ou passar a entender, então, que esse seja o sentido do Natal. Entendi. Talvez aí esteja o problema, associar o Natal simplesmente à ideia dos presentes. Como é que o senhor vê essa questão aí do comércio tão febril, das ruas enfeitadas, das lojas com tantas propagandas? Parece que o Natal virou comércio. Como é que o senhor entende isso? A partir do século XX, talvez, os elementos que eram os elementos externos e paralelos, eles se tornaram praticamente que os elementos centrais do Natal. O comércio, sem sombra de dúvida, se tornou absurdamente aquecido. E os elementos paralelos, tais como os próprios presentes e outras questões ao redor disso, ocuparam o papel principal. Sem sombra de dúvida, a economia, o comércio se favorece disso. Entretanto, o elemento principal do Natal, ele deixou de ser o elemento principal, porque os elementos paralelos se tornaram centrais. E talvez aí esteja a grande questão. Os adereços vieram a ser o centro, núcleo. O centro, exatamente. Uma Como inversão. é que nós poderíamos fazer, então, para recristianizar o Natal e devolver o Natal ao seu verdadeiro dono? Sem sombra de dúvida, isso no meu entendimento, é primeiramente papel da própria igreja. Por meio da mensagem do Evangelho, do anúncio do advento, do nascimento de Jesus, do alvo de Deus em se reconciliar com o homem, da pregação da graça, do agir de Deus em favor do homem no sentido de reconciliar-se com o homem. Então, eu creio que, sem sombra de dúvida, existe uma urgência da igreja em, diante do Natal, fazer uso da sua mensagem para falar do amor de Deus. Esclarecer esse fato. Sem sombra de dúvida. Uma das coisas, pastor Carlos Borges, que a gente vê no Natal é o esforço das famílias se unirem, se reunirem. Pessoas viajam para estar com os familiares, pessoas que passaram o ano todo, às vezes, sem se encontrar, a família faz um esforço, um empenho para juntar todo mundo, para participar de uma ceia, para ter uma confraternização. Parece-nos que, de fato, o Natal é uma grande oportunidade para estreitar relacionamentos ou para reatar relacionamentos quebrados, partidos. Como é que o senhor vê isso? De fato, ele me parece muito oportuno. Entretanto, se a gente olhar para o Natal simplesmente como data festiva, ele, de alguma maneira, ele vai proporcionar uma situação talvez única. Entretanto, se a gente partir do princípio do Natal como advento, como agir de Deus, me parece que a gente tem um outro lado dessa história. Ou seja, não uma ocasião única para reunir a família, para reatar laços, para a proximidade de pessoas, mas para que as pessoas consigam de fato viver em paz com Deus e também em paz umas com as outras. Então, além da reunião pontualmente na data, se a gente considerar o Natal como o nascimento do príncipe da paz, nós estamos falando do agir de Deus que proporciona paz entre Ele e homens e também entre homens e homens. E essa é uma paz para toda a vida. Muito bem. Às vezes as pessoas pensam que se eu não posso dar um presente, o Natal não foi Natal para mim. Ou se eu não receber coisas materiais, o Natal foi pobre. Quando, na verdade, Natal é o maior presente, é o presente máximo, mais valioso, mais precioso, que nenhum ouro do mundo poderia comprar, que é o presente de Deus a nós. Deus nos deu o melhor, o maior. Deus nos deu tudo, Deus nos deu a si mesmo.
Deus nos deu o seu Filho. Como é que o senhor vê essa questão da essência desse presente de Deus para nós? Reverendo, me parece muito, acho que a pergunta já é praticamente que a própria resposta, né? Ou seja, o envio, o nascimento de Jesus já é o máximo que nós poderíamos ter. Então ninguém precisa ficar complexado porque não recebeu um presentinho no Natal. O problema está talvez na inversão, né? Ou seja, do entendimento de que as questões materiais é que vão ocupar o centro da questão do Natal, quando na verdade o centro do Natal é o próprio Cristo e esse presente já foi dado a nós. Ao pobre, ao rico, do mesmo jeito. Ao pobre, ao rico, da mesma maneira. Muito bem. Pastor, muito obrigado pela sua participação tão preciosa, nos ajudando a entender esse assunto. Mas agora, para encerrar, eu gostaria que o senhor olhasse direto para a câmara e nos desse a oportunidade de ouvir da sua parte aquilo que o senhor entende que é a mensagem central do Natal. Diga para os nossos telespectadores o que é que o senhor entende ser a essência dessa celebração do Natal. O Natal, ele é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, ele não é só o símbolo, mas ele é algo absurdamente explícito que nos traz à tona a dimensão do amor de Deus. O amor do Deus que se fez homem e da maneira mais simples possível veio estar entre nós. Veio para pagar o preço por nós na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. O Natal simboliza de uma maneira muito clara a dimensão do amor desse Deus. Natal, sem sombra de dúvida, sem nenhum outro tipo de questionamento, é a graça do Deus que se fez homem para estar entre nós e para pagar pela nossa vida com a sua própria vida. Muito obrigado, pastor, pela sua bondade. Eu que agradeço. Pela sua generosidade. Deus abençoe. Amém. E um Feliz Natal para o irmão. Para todos nós. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. No programa de hoje nós estamos tratando de um tema tão maravilhoso e empolgante que é Jesus, o presente do Natal. E vale destacar que o Natal não começou no tempo, mas recua aos refolhos da eternidade. Tudo foi planejado mesmo antes da criação do mundo. O fato histórico que aconteceu em Belém da Judéia não foi um acidente, nem mesmo uma surpresa. Foi um plano eterno, estabelecido mesmo antes de existir céus e terra. Então, a história da humanidade até Jesus Cristo foi uma espécie de preparação para o seu nascimento. Quando você abre a história do Antigo Testamento, você já encontra lá, na queda dos nossos pais, a promessa de que a semente da mulher nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Todo o Velho Testamento foi uma espécie de preparação para a vinda de Jesus. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele.
O Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele, o tabernáculo era uma sombra da realidade que é ele, a Arca da Aliança idem, as festas de Israel, o próprio sábado, tudo isso era uma espécie de sombra da realidade que viria em Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que na plenitude dos tempos ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Deus usa, por exemplo, os judeus para trazerem a revelação especial, Deus usa os gregos para trazer uma língua universal, Deus usa os romanos para trazer uma lei também universal, e quando todos esses fatores em conjunto trabalharam para a preparação do Messias, ele veio, ele nasceu. E quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, foi um fato extraordinário. A Bíblia diz que José e Maria vieram de Nazaré para Belém. Isso porque a profecia de Miqueias apontava que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia. Isso porque ele era filho de Davi, era da linhagem de Davi, recebendo então como herdeiro do trono de Davi. E Deus move todo o império da época, o Império Romano, para promover um recenseamento, a fim de que José e Maria saíssem lá de Nazaré da Galileia e descessem lá, subissem lá para a Judéia no sul, para que Jesus nascesse na casa do pão, sendo ele o pão da vida. Diz a Bíblia que em Belém não havia nem mesmo lugar para eles. Então, eles foram para o campo dos pastores, para uma região que nós chamamos ali o local onde os pastores reuniam seus rebanhos durante as noites, e Jesus, ao nascer, foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é o local onde os animais comem. Então, aquele que é o Cordeiro de Deus nasceu e foi depositado num coxo de cordeiros, onde os pastores reuniam os seus rebanhos. E aquela foi a noite maravilhosa, porque houve luz naquela noite. O anjo apareceu para os pastores de Belém, dizendo para eles assim: não tenham medo, eu trago para vocês uma notícia maravilhosa. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui o anjo comunica aos pastores aquilo que é a missão principal do Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus para nós. Primeiro, ele é o Salvador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele veio trazendo salvação em suas asas. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus, o único mediador entre nós e o nosso Deus. Ele é o Messias, o prometido, o desejado de todas as nações. Ele é o Senhor, diante de quem todo joelho se prostra no céu, na terra e debaixo da terra. Esta notícia auspiciosa foi comunicada às pessoas menos dignas consideradas da época, que eram os pastores. E é assim que Deus trata o ser humano. Ele valoriza aquilo que os homens não valorizam. Ele destaca aqueles que a sociedade rejeita e com desprezo e preconceito esquecem, pois foram a esses pastores que a mensagem do nascimento de Jesus foi comunicada pela primeira vez. Assim como a gloriosa verdade da ressurreição vai ser comunicada pela primeira vez às mulheres, que naquela época não tinham todo o prestígio que tem hoje. E então o Senhor Jesus aparece àquelas mulheres e transforma aquelas mulheres em embaixadoras da gloriosa verdade da sua ressurreição. Pois bem, quando a comunicação foi feita aos pastores de Belém, de repente diz a Bíblia que surge uma multidão das hostes celestiais, transformando o céu neste grande cenário da música, transformando as nuvens em partituras musicais, e este coral de anjos, de milícias celestiais, começaram a cantar glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esta é a grande notícia de que o Natal foi celebrado, trazendo alegria no céu, trazendo paz na terra, trazendo esperança para o ser humano.
Vale destacar hoje que muitas pessoas ficam perguntando, mas é legítimo comemorar o Natal? É certo celebrar o Natal? Algumas pessoas fazem o Natal apenas uma festa humana, de troca de presentes, de mesas gastronômicas, de ruas enfeitadas, de comércio agitado. Mas o que de fato é o Natal? O Natal é o grande presente de Deus para você. E o grande presente de Deus para você é o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E deu o quê? Deu o seu Filho unigênito. Jesus é o presente de Deus Pai para você e para mim. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você o recebe e o reconhece como Salvador e Senhor da sua vida, você recebe de graça, pela fé, o dom da vida eterna. E hoje eu quero encorajar você a celebrar o Natal com esta postura, com esse entendimento, reconhecendo que não importa a sua condição social. Talvez você esteja aí coração chateado, triste, porque você gostaria de presentear sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, e você não tem dinheiro para fazer isso, e você não precisa fazer isso para celebrar o Natal com todo o seu significado. Porque Natal não é você dar presente, Natal é você receber presente. E você receber presente não dos homens, mas de Deus. Não um presente que se compra com ouro ou prata, com dinheiro, mas se você recebe de graça pela fé em Jesus Cristo. Se agora mesmo você reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, você receberá o maior de todos os presentes, que nenhum ouro da terra pode comprar, que nenhum dinheiro da terra pode adquirir, o presente da vida eterna. Hoje você pode reunir sua família e falar de Jesus. Reunir sua família e entender qual é o centro, o núcleo, o sentido e o valor do Natal. Natal é Deus descendo até nós, é Deus se fazendo homem, é o rico se fazendo pobre, é aquele que é o rei da glória se fazendo servo, é aquele que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele despoja-se de todos os direitos que tinha desde a eternidade lá na glória com o Pai, e ele se faz carne, e ele veste pele humana, e ele calça as sandálias da humildade, e ele pisa o nosso chão, e ele come o nosso pão, e ele bebe a nossa água, e ele chora a nossa lágrima, e ele sente a nossa dor, e ele veio para carregar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, para dar a sua vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode celebrar este Natal, celebrando Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Eu vou orar com você. E quem sabe você pudesse aí reunir sua família, está perto aí de você. Vamos juntos agradecer a Deus o grande presente, o maior presente, o incomparável presente, o presente de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Onde você está? Ore comigo. Deus amado, hoje queremos nos alegrar em Tua presença, porque nos deste o maior e o melhor de todos os presentes, o Teu próprio Filho, que veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Nós agora queremos celebrar este nome que é sobre todo nome e nos alegrarmos em Jesus, que é o centro e o sentido e a razão da nossa celebração do Natal. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O sonho da semente é o trigo, o sonho do padeiro, o pão, o sonho do poeta, o livro, o sonho do livro, a visão, o sonho da visão, a estrela, o sonho da estrela, o céu, o sonho do céu, o filho amado, que um dia nasceu em Belém, e foi qual semente que morre, e foi qual poeta que canta,
E foi como a gente que parte, que come pão, livro, estrela e céu. O sonho da semente é o trigo, o sonho do padeiro, o pão, o sonho do poeta, o livro, o sonho do livro, a visão, o sonho da visão, a estrela, o sonho da estrela, o céu, o sonho do céu, filho amado, que um dia nasceu em Belém, e foi qual semente que morre, e foi qual poeta que canta, e foi como a gente que parte, que come pão, livre, estrela e céu. Foi qual semente que morre, e foi qual poeta que canta, e foi como a gente que parte, que come pão, livro, estrela e céu. Muito obrigado por estar conosco. E aproveito para convidá-lo para nos acompanhar em nossas redes sociais. Os endereços estão aí na sua tela. Desejamos que Deus tenha falado com você e que Ele o abençoe e lhe dê graça para enfrentar os problemas da vida. Espero você no próximo programa Luz para o Caminho. Até lá e um Feliz Natal!